gravar aqui, vou explicar de novo. Então, para quem está assistindo pelo vídeo, vamos fazer a leitura do livro, dos capítulos do livro Mamãe Tá Careca. Nós vamos iniciar essa atividade, ela tá como tarefa de hoje, né? Nós vamos iniciar a leitura e fazer ali, então, já começar a fazer o resumo durante as aulas e vocês vão finalizar no período da tarde, ok? Então, peguem o caderno de produção textual. Eu já li esse capítulo 1 para vocês, mas eu vou ler novamente. E nós vamos conversar sobre ele e vocês vão escrever. E eu vou ler o capítulo 2. Nós vamos tentar fazer o capítulo 1 e 2. Eu não quero um texto de uma página. Um resumo é algo bem singelo. Eu quero quase que uma resenha, que é bem resumido mesmo. Vai ser assim, no máximo umas 10 linhas, contando tudo que a gente viu ali naquele primeiro capítulo. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou mudar aqui, que eu coloquei no versículo. Então, nós já lemos esse primeiro capítulo. Quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Eu tinha colocado lá no capítulo 1. E aí nós vamos escrever, então, um resuminho desse primeiro capítulo, tá? Como que eu quero que faça? Capítulo 1, a batalha se aproxima. Escreve lá o resumo. Pula 2 linhas. Capítulo 2, nome do subtítulo ali e o resumo daquele capítulo, ok? Então, nesse primeiro capítulo, está dizendo assim, nós já lemos esse primeiro capítulo, né? Quem lembra desse primeiro capítulo? O que aconteceu aqui nesse primeiro capítulo? Vamos fazer já, se vocês já lembrarem, a gente já faz o resumo do primeiro capítulo agora. Vocês lembram desse livro? Não lembram? Você lembra, Duda? Eu lembro, só que eu não lembro. Não, então vamos ler novamente o capítulo. É que eu levo o livro lá pra minha mãe, ela já acha que tem que ler. Eu acho que tem que ler. Muito bem, que ela está investindo ali, tá, na sua educação. Então, vamos fazer a leitura, presta atenção, porque vocês já vão ter que fazer agora esse resumo, ok? Esses resumos que vocês vão fazer essa semana essa semana vai valer como nota para o resumo da semana que vem, que vai ser acrescentado. Então, vocês vão fazer do capítulo 1 ao 5 essa semana, e na semana que vem, nas atividades avaliativas, vocês vão fazer sozinhos, do 6 até o 10. Presta atenção, tem gente que está conversando na hora que eu estou explicando, depois não vai entender e não vai fazer o que eu estou pedindo. Agora é hora de prestar atenção. Então, vamos fazer do 1 ao 5 essa semana. Nós vamos iniciar na aula. E na semana que vem, com a atividade avaliativa, vocês vão fazer do 5 ao 10. E vão me entregar o resumo que vocês escreveram essa semana. Vocês vão passar a limpo na folha e vão colocar o que vocês vão fazer sozinhos na semana que vem também. Tudo nessa folha de produção textual para me entregar, ok? Então, vamos lá. A batalha se aproxima. Prestem atenção. Acompanhem a leitura. Para que todos... Prof! Oi. Eu tinha fechado meu vídeo porque eu fui pegar o livro e meu rap. O livro é Mamãe Tá Careca? Isso, esse mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais, porque tem alguns alunos que estão no celular, né? E aí fica pequeno. Então, vamos lá. É você. Não, é você. Mamãe, olha o Léo. Ele tá dizendo que eu sou chata. Leonardo e Lúcia acabavam de voltar para casa. A mãe tinha ido buscá-los na escola e ainda no carro, as costumeiras briguinhas entre irmãos tinham começado. Aqueles dois eram assim. Ora se adoravam e brincavam juntos inventando mundos fascinantes, ora ficavam provocando um ao outro, tentando ver quem ganharia a atenção da mãe só para si. Mônica geralmente não se intrometia. Fechem os áudios, tá? Tem aluno com áudio aberto. Mônica geralmente não se intrometia nas discussões. Dizia que eles tinham de resolver os próprios problemas sozinhos. Ela só interferia caso eles passassem dos limites.
Agora vocês vão brincar aqui dentro, certo? Depois a gente vê essa história de quem é ou não é chato, suspirou a mãe, levando os filhos para o quarto e saindo em seguida. Olha aí, você deixou a mamãe triste. Viu a cara dela? Gritou Leonardo. Não deixei, não. Vamos brincar de alguma coisa? Sugeriu Nair, entrando no quarto dos dois. Ué, por que você vai brincar com a gente? Você não estava passando roupa? A sua mãe pediu para eu brincar um pouco com vocês enquanto ela tem uma conversa lá na sala. Ela pediu para vocês não entrarem lá agora. O vovô, a vovó e o papai também estão aí. Viu? Viu? Eu não disse que ela tinha ficado chateada? Tudo culpa sua. Fica aí com esse nhenhenhen, parecendo um bebê. Eu não fico, não. Lúcia começou a chorar. O papai já chegou? Tão cedo? Que estranho. Vai ver, eles decidiram dar você para outra família. De tão chata que você é. Leonardo provocou a irmã mais uma vez. Nos últimos dias, eles estavam assim, irritados, como se houvesse uma tempestade de eletricidade pesando no ar. Por qualquer coisinha, soltavam faísca. Não sou não, ela chorou mais ainda. Decididamente, aquele era o dia das brigas. Vamos parar com isso, ninguém vai dar ninguém aqui. E então, do que é que nós vamos brincar? Que tal vocês prepararem um lanche para mim hoje? Eu faço a comida, vou ser a cozinheira. E eu coloco a mesa, vou ser o garçom. A brincadeira seguiu divertida e relativamente calma por um tempo, até que os dois viram os pais passarem rapidamente em direção ao quarto. Foram logo atrás. Mamãe, o que aconteceu? Você está chorando? A mamãe está triste com uma coisa que ela ficou sabendo. Ela precisa descansar um pouco agora, mas depois vai conversar com vocês, certo? Falou Gabriel, levando as crianças para fora do quarto e fechando a porta. Leonardo sentiu um aperto esquisito no peito, como se um monstro daqueles bem grandes e escuros tivessem subido nas suas costas, impedindo que ela respirasse direito. Enquanto o pai fechava a porta, Lúcia viu por alguns segundos que a mãe cobria o rosto com as mãos e chorava. Ficou pensando se realmente eles não teriam decidido que ela era chata de verdade e que deveria ser dada para outra família. Os dois irmãos, cada um à sua maneira, sentiram que alguma coisa muito, muito grave tinha acontecido naquela casa. Então, esse é o primeiro capítulo. A primeira coisa que nós vamos fazer é anotar aqui o nome dos personagens. Quem são os personagens que aparecem nesse primeiro capítulo? Pode escrever, quem pode escreve aí no chat. O Gabriel, aquela empregada. O Gabriel, quem que era o Gabriel? O pai? O pai, então o pai, que era Gabriel. Quem mais que participa dessa história? Leonardo, a Lúcia. A Lúcia e o Leonardo, que são os irmãos. A outra pessoa lá que eu não sabia, porque meu pai ficava falando. A avó e o... A avó e o avô não apareceram na história, só falaram que ele estava, né? Que eles estavam lá para conversa. Talvez mais para frente. Tava aquela empregada também. Duda, manda no chat, pode mandar no chat. Ou você quer fazer leitura labial? Quer que a Pro faça? Quem mais? O que você falou, Tiago? A Nair, exatamente, que era a secretária, né? Não entendi. Fala de novo, por favor. A empregada? Isso, a Nair, que era a empregada. E tinha também a mãe, não era a principal personagem da mãe. Quem lembra o nome da mãe? Essa eu esqueci. Alguém Mônica, falou? isso. Mônica. Então, anota aí no caderno de vocês agora. Mãe, Mônica. Vai, gente, é rápido, não é? Não dá tempo de ficar. Professora, sua voz tá travada pra mim. Ela tá robótica. Mais alguém não tá conseguindo me ouvir? Tá ouvindo? Sim, tá tudo ouvindo.
Dá pra ouvir tudo. Só a voz do A Thiago. minha tá. A minha tá tudo errado. Prof, sua voz tá muito gravada. Samuel já anotou o nome dos personagens? Prof, o que é pra fazer? Tava travando muito, eu só entendi. U. Então, primeiro a Mônica, que é a mãe, né? Ô, Senhor. A Mônica é a mãe. Leonardo. O irmão. A Lúcia, que é a irmã. Nair, a empregada. E Gabriel, o pai. Então, já fica mais fácil para poder escrever ali o resumo, né? Vamos fazer esse capítulo 1 juntos. Então, o que acontece? O que acontece nesse primeiro capítulo? No começo, eles ficam brigando. Tá, mas eu vou escrever assim, ó. No começo eles ficam brigando? É assim que eu escrevo um texto? Eu quero contar o primeiro capítulo através de um texto escrito, mas de forma resumida. Como que eu posso colocar isso? No caminho eles ficam brigando. Tudo começou no carro com Fernanda brigando. Tudo começou no carro com os irmãos. Como que é o nome dos irmãos? Começou, tá? Lúcia. Com os irmãos Leonardo, vamos colocar aqui Leonardo e Lúcia brigando. Ok, e aí? O que o texto fala sobre o clima naquela família? Que estava todo mundo muito irritado, né? Vocês lembram Tava disso? tudo clima de aço, né? Uma tempestade pesando no ar. E como a gente pode colocar assim? Havia um clima, uma tempestade pesando no ar. Vou colocar o que o Samuel falou, uma tempestade pesando no ar. Essa tempestade deixava as pessoas como? Como que eles ficavam? Eles ficavam tranquilos? Irritados. É que eu tô tentando lembrar as palavras do texto certinho. Deixando todos Sem eu muito irritados. E aí? O que mais? E quando eles entraram na casa? Hein, pessoal? A mãe deles levou eles no quarto e falou: vamos resolver quem é chato, nós. Ao Quem é mais chegar chato em casa,
As crianças ficaram no quarto, enquanto que os pais e os avós, né? Os pais e as avós conversavam. Na sala Conversavam na sala. Vamos acrescentar aqui, ó, brincando. Chegou lá e falou, vamos brincar de alguma coisa? Brincando com Nair. Vamos acrescentar aqui, né, o nome da personagem. Enquanto os avós e pais conversavam na sala. E aí, a gente não precisa entrar muito em detalhe da brincadeira que eles fizeram e tal. Um resumo, a gente enxuga esses detalhes, tá? Brincaram de alguma coisa quando viram seus pais passando rapidamente para o quarto deles. Como? Você está anotando, Samuel? É para anotar, gente. Acabei de explicar. Procurando lápis. Que tu... Então, só que olha só. Essa atividade vai ser avaliada na prova. Vocês vão fazer no caderno, depois vocês vão passar limpo na folha de produção textual, que vai valer como nota. O lápis já tinha que estar aí. Como que vai ter aula sem lápis? Ele caiu. Tá, mas a gente fazem 35 minutos. Não, 35 não, porque eu abri antes a aula, né? Mas já fazem vários minutos, mais de 5 minutos que nós estamos aí. Da hora que caiu o lápis, você não começou a escrever ainda? Vamos acelerar, gente. É quinto ano. Não estou falando mais com o segundo, terceiro ano, não. Vocês estão muito devagar. Vamos acelerar. Então, vamos lá. O que mais que aconteceu? Brincaram na sala, as avós conversavam na sala, enquanto as crianças brincavam no quarto. E aí? De repente, quem passou? O pai e a mãe. O pai e a mãe passaram, com a mãe chorando. As crianças viram a mãe passar chorando, né? E foram atrás. E aí? A gente vai contar que a Lúcia achava que ela ia ser dada para outra família? Não, acho que não precisa. Isso aí para a gente resumir, a gente vai contar só os fatos principais do capítulo 1, os principais fatos que ocorreram. De repente, as crianças viram a mãe passar chorando e foram atrás. Eles entraram no quarto. O que aconteceu? E aí, quinto ano? As crianças chegaram a entrar no quarto ou alguém interrompeu elas e falou alguma coisa antes delas entrarem? Eles entraram no quarto e perguntaram para a mãe: Mãe, o que está acontecendo? E o pai falou que ela precisava descansar um pouco. E ele levou elas para o quarto e fechou a porta. Então, o pai falou que a mãe precisava descansar um pouco. Levou... Oi? O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo um resumo do capítulo 1 do livro Mamãe Tá Careca. É que eu acordei meio tarde hoje. Então vamos correr aqui. A gente está fazendo parte da atividade que foi nas aulas programadas, tá? Ele pega lá o caderno de produção textual de português.
Isso, caderno de produção textual ou português. Quem está com caderno de produção textual pode colocar no de produção textual. Então, o pai falou que ela precisava descansar um pouco, né? E levou as crianças novamente para o quarto? É isso? Ou não? Vou voltar aqui, que eu não lembro dessa parte, não. Não lembro. Quando a gente não lembra, a gente volta lá. Para fora do quarto. É, eles entraram no quarto aqui, ó. Quando a gente não lembra, a gente não pega o livro para copiar o texto. A gente pega o livro novamente para relembrar, ó. O que aconteceu? Você está chorando? A mamãe está triste com uma coisa que ela ficou sabendo. Ela precisa descansar um pouco, mas vai conversar com vocês depois. Falou o Gabriel, levando as crianças para fora do quarto e fechando a porta. Leonardo sentiu um aperto esquisito no peito, como se um monstro daqueles bem grandes e escuros tivessem subido nas suas costas, impedindo que ele respirasse direito. Enquanto o pai fechava a porta, Lúcia viu por alguns segundos que a mãe cobria o rosto com as mãos e chorava. Pensou se realmente eles não teriam decidido que ela era chata de verdade e deveria ser dada a outra família. Os dois, cada um à sua maneira, sentiram que alguma coisa muito, muito grave tinha acontecido naquela casa. Então, vamos lá agora. Pegou, Yuri, o caderno de produção textual? A mãe precisava descansar um pouco e levou e tirou eles do quarto, né? O que a Lúcia viu? Ou como que ele se sentiu? A mãe cobrindo o A mãe cobrindo Prof, chorando. Oi? prof, ali naquela frase, as crianças não ficaram no quarto, eu não entendi. Ao chegar... As crianças... Não, não tem no, é só ficaram. Ah, tá. Vamos fazer isso aqui, pessoal. Depois eu mando esse slide no grupo, essa página no grupo, tá? Vamos fazer primeiro, depois eu mando no grupo. Precisava descansar um pouco e tirou eles do quarto. Como que eles se sentiram? Com um aperto no coração. Os dois... Cada um da sua maneira percebeu que deveriam ficar preocupados? Sem as palavras do texto, ó. Os dois perceberam, sentiram, né? Que alguma coisa muito grave Tinha acontecido. Os dois perceberam que alguma coisa muito grave tinha acontecido naquela casa. Esse é o primeiro capítulo. Então, aqui nós resumimos o capítulo 1. Eu vou fazer o seguinte, como vocês não estão copiando, não estão muito participando dessa leitura, a gente vai fazer juntos, eu vou digitar aqui o capítulo 1, nós vamos fazer agora o capítulo 2, vou fazer a leitura, e aí depois eu vou mandar essa página no grupo, e aí vocês podem passar a limpo no caderno, tá? Então, agora, resumo do capítulo 2. Capítulo 2. Então, vou ler aqui com vocês. Então, como que ficou esse resumo? Tudo começou no carro com os irmãos Leonardo e Lúcia brigando. Havia uma tempestade pesando no ar, deixando todos muito irritados. Ao chegar em casa, as crianças ficaram no quarto brincando com Nair, enquanto os pais e avós conversavam na sala. De repente, as crianças viram a mãe passar chorando e foram atrás. O pai falou que a mãe precisava descansar um pouco e tirou eles do quarto. Os dois perceberam então que alguma coisa muito grave tinha acontecido naquela casa. Está contando de forma resumida tudo o que aconteceu aqui no primeiro capítulo. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas para poder resumir, então, esse primeiro capítulo, né?
Então, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 e vamos escrever juntos, então, o capítulo, esse resumo desse segundo capítulo, ok? Então, vamos lá para o capítulo 2. Fechem os áudios, por favor. A invasão. Lembrando que ele coloca ali essa doença como um monstro, né? A invasão. No dia seguinte, eles já tinham esquecido a história toda. A noite anterior, até que tinha sido bem divertida. A avó ficou na casa deles e preparou um lanche bem gostoso. E depois, coisa rara, os adultos não ficaram conversando entre eles. Cada um permaneceu quieto no seu canto e quando alguém falava alguma coisa, era só com as crianças. Mônica não tinha nem saído mais do quarto. Disse que estava com muita dor de cabeça e ia dormir cedo. Na volta da escola, ao contrário do dia anterior, os dois estavam super amigos e transformaram o carro numa nave espacial da qual a mãe era a comandante. Naquele momento, a nave estava sendo atacada por invasores alienígenas. Cuidado, capitão, eles estão atacando do seu lado. Estou vendo, vou usar o meu ultra-raio laser para eliminar esses monstros. Zim! Pronto, agora é a sua vez, soldado Lulu. Eles fugiram para o seu lado da espaçonave. Pode deixar comigo, capitão Leonardo. Eu também vou usar minha arma para acabar com eles. Pou, pou, pou! Mônica observava os filhos pelo espelho retrovisor com um sorriso triste. Os olhos pareciam cheios de lágrimas. Leonardo percebeu isso e sentiu novamente aquele aperto esquisito, achando que o monstro escuro tinha montado nas suas costas outra vez. Mas ficou com medo de perguntar o que ela era. Escutou o chamado de Lúcia dizendo que tinha sido atingido por um raio paralisante e precisava ser salva. Entraram em casa e, ainda armados de espadas a laser, enxergando alienígenas por todos os cantos, correram para o quarto e continuaram a brincadeira. Léo, Lulu, venham aqui um pouquinho. Os dois, disse Mônica, sentada numa cadeira e puxando os filhos para perto de si. Preciso contar uma coisa para vocês. Que foi? A gente quer brincar, disse Lúcia, ainda disparando uns raios. É rapidinho, vocês já voltam a brincar. Os dois pararam e sentaram no colo da mãe, um em cada perna. Aos 8 e 4 anos, ainda era possível estarem ambos ao mesmo tempo no colo dela. Como quando ela cantava aquela música engraçada e ficava sacudindo os braços e as pernas de um jeito esquisito com as crianças no colo. Eles chegavam a ponto de cair de suas pernas e davam muita gargalhada juntos. Mas dessa vez, ela não tinha cara de quem queria brincar de cantar. O negócio é o seguinte. Ontem, eu fui ao médico e ele disse que eu tenho uma bolinha aqui no seio. Ele disse também que vai ter que tirar essa bolinha. Como é que ele vai tirar a bolinha? Perguntou Leonardo. Ele faz um corte aqui, abre, tira a bolinha e depois costura de novo. Ui, isso dói. Não dói não. Ele vai dar uma anestesia e um remedinho para dormir. Eu nem vou ver nada. Ele vai cortar você e tirar a bolinha igual ele fez quando tirou a gente da sua barriga? Perguntou Lúcia. Isso mesmo. Ah, tá. Entendi. A gente pode voltar a brincar agora? Disse Leonardo, descendo do colo da mãe e se abaixando rapidamente para fugir de um disparo vindo de uma nave inimiga. Seu mundo estava sendo invadido e ele precisava reunir todas as suas forças para combater esses seres mutantes que tinham chegado sem ser convidados. Lúcia também desceu e se juntou ao seu irmão. Ao lado dele, ela se sentia segura e sabia que nada de mal poderia lhe acontecer. E, depois, estava aliviada de perceber que sua mãe não queria que ela fosse para outra família. O que a tinha feito chorar na véspera tinha sido aquela bolinha que o médico ia tirar. Só isso. Lúcia olhou para a porta do quarto e viu a mãe saindo de cabeça baixa. Pensou que tinha se esquecido de dizer para ela ficar tranquila. Com aquela coisa da bolinha que não ia ser nada. Se o médico um dia tinha aberto a barriga da mãe para tirar ela, Lúcia, lá de dentro, é porque essa
Essa era uma coisa bem simples. E depois, uma bolinha era bem menor do que um bebê. Muito mais perigoso eram esses mutantes que estavam invadindo seu mundo e se multiplicando rapidamente. Esses sim deviam ser temidos e tinham de ser combatidos ferozmente. Então, finalizamos aqui esse segundo capítulo. E agora eu quero que vocês me falem o que foi contado aqui nesse segundo capítulo, então. A avó, ela tinha ficado em casa no outro dia para brincar com eles e fazer um lanchinho muito gostoso. Nesse segundo dia, eles lembraram do que tinha acontecido, né, no dia anterior? Ou eles já tinham até esquecido o que tinha acontecido? Sim. Outro dia? Não. Então, vamos colocar aqui. Então, no dia seguinte, eles já haviam... No dia seguinte... Cadê? Prof, a bolinha é câncer de mama, né? Sim. No dia seguinte, as crianças, vamos colocar aqui, né? As crianças já tinham esquecido do que aconteceu no dia anterior. No dia anterior, não no anterior. E aí, o que mais? O que você falou da avó lá, Tiago? Eu falei que quando eles falaram isso, a avó deles tinha ficado lá na casa deles para brincar com eles e fazer um lanchinho muito gostoso. Os avós Só a avó. ficaram só a avó, será? Uhum. Vamos conferir aqui. É só a avó. Se foi só a avó. Voltando, só para a gente confirmar, tá? Vocês estão falando, mas eu não tenho certeza. Então, a avó ficou. Nossa, tá vendo? Vocês estão melhor que a Pro. Ó. A avó ficou, exatamente. Foi a avó mesmo. Então, a avó, então não são os avós, né? A avó ficou na casa e preparou um lanche bem gostoso. Uhum. Brincou com eles. E brincou com eles. Ok. E no carro? E os adultos? Como que os adultos estavam nesse dia? No dia seguinte, na volta para a escola, eles estavam brincando que o carro era uma espaçonave. Vamos só colocar que eles estavam, eles eram super amigos, eles estavam, já tinham virado super amigos. Uhum. Já tinham virado super amigos e brincaram, a mãe também, de raio laser, essas coisas. Brincaram que o carro era uma nave espacial? Aham. Tem o Tiago, cadê o resto dos alunos? Vocês não ouviram a leitura? Também tô achando. Era uma nave espacial que estava sendo invadida, né? Aham. Invadida por quem? Por alienígenas. Por alienígenas de outra nave que eram inimigos. Inimigos, exatamente. Alienígenas inimigos. Ok. Quando chegaram em casa,
Tá, termina a frase aí. No carro, ele percebeu... O que ele percebeu? Que a mãe... A mãe observava... A mãe... O que a mãe fazia enquanto isso? Ela, pelo retrovisor? Tava com Ela um via no sorriso. retrovisor os dois. O que o Leonardo viu quando ela estava lá no retrovisor? Tá acabando nosso tempo. Ele sentiu a mesma coisa daquele aperto no coração. Viu a mãe triste, né? Aham. Vocês vão terminar esse texto, vou mandar no grupo, vocês vão terminar o capítulo 2, fazer o 3, o 4 e o 5, tá, gente? Hoje ainda. Com um sorriso triste e sentiu um aperto